Oi, Michele. Oi, tudo bem? Tá me escutando bem? Eu tô. Você tá me escutando bem? Eu tô Tô. aqui com o ventilador aqui, assim. Deixa eu Eu ajeitar. tô tentando aqui fazer com que a Michele entre. Eu enviei de novo, Michele Vale, o convite para você. Pronto. Ah, Agora sim, eu disse, menino, tá tudo parado aqui. ai, meu Deus. Ainda bem que deu certo. Então, gente, é, já estamos no horário da nossa live, né? Então a gente começa que é para poder ter tempo de discutir e fazer com que a live dure o máximo possível. Eu sei que vai ter muita coisa legal para a gente falar aqui. Uhum. Eu gostaria de desejar boa noite a todos, todas e todos que estão nos assistindo aqui pelo Instagram do Laboratório de Estudos de Gênero da UFAM. O tema da nossa live de hoje é Mulheres Negras e Democracia. E as nossas convidadas são a Michelle Andrews e a Michelle Vale. E eu gostaria de dizer que essa live é a nossa última live em alusão ao mês da consciência negra. E como nós já viemos dizendo durante todo esse mês, é um mês de fortalecimento da comunidade negra, de resgate também da nossa identidade, da nossa ancestralidade. Então, esse aqui é um momento para acrescentar um pouco mais na vida de vocês e enviem essa live para pessoas que vocês acham que têm interesse nesse tema. Curtam também aqui, mandem seus comentários, as suas perguntas, vamos interagir, porque esse tema é muito importante para o cenário que a gente está enfrentando. É um cenário de adversidades políticas, um cenário em que as mulheres negras estão sendo protagonistas de uma história de muita resistência, de muita luta na participação na política, na democracia e que estão sendo decisivas nos rumos do país. Então, nesse primeiro momento, eu queria que vocês se apresentassem para a galera. Então, a gente começa aqui com a Michelle Vale, se apresente, fale seu nome, de onde você veio, e depois a Michelle Andrews. Bom, gente, boa noite. Quero agradecer o convite do Nicole. E a Nicole é a nossa parceira do Laboratório de Gênero. E eu fico muito feliz porque eu fiz o convite, ela aceitou, Lidiane a recebeu assim, com muito carinho. E esse laboratório, ele é maravilhoso porque a gente tem um espaço, uma democracia muito boa para a gente poder discutir diferentes temas, e isso é muito legal. Agradecer a Lidiane Cavalcante, que assim é a nossa grande mentora aí. E agradecer a sua ideia, viu, Nicole, por ter pensado nessa temática, até uma temática bastante relevante com relação à questão da consciência negra, né, que foi agora, semana passada, agora final de semana, e no sábado. E eu acho isso muito bacana. Bom, quem já me conhece, eu sou Michelle Vale, eu sou pesquisadora na área das relações de gênero, eu pesquiso sobre mulheres e participação política, mulheres nos espaços de poder político, né? Porque aí não apenas tão somente a questão dos partidos políticos, mas em outros espaços como um todo, mercado de trabalho. E tenho desenvolvido a minha pesquisa, né, trabalhar sobre a questão dessa desigualdade de gênero na política partidária aqui em Manaus, aqui no Amazonas, e abrangendo um pouco mais com esse olhar também interseccional, né, que a gente precisa trabalhar não só mulheres, mas a gente precisa ter um olhar interseccional sobre mulheres e participação política. E sou assistente social, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, e estudante sempre, né? A gente sempre está estudando aí e eu espero poder contribuir, assim, né, com vocês, até porque, assim, vocês, na verdade, são militantes, então vocês conhecem a realidade melhor do que qualquer pesquisador, sem sombras de dúvida, meninas. Boa noite. Boa noite. Então, agora a gente passa a apresentação da Michelle Andrews. Se apresente, Michelle. Eu sou Michelle Andrews, sou produtora cultural, estudante de direito, participo de projetos de ocupação política através do PCdoB,
Eu sou pré-candidata a deputada estadual, já lançando aqui. E o nosso processo com a ocupação política de mulheres do Norte, Manaus, Amazonas, é uma vivência de ocupação didática, né? Então, tudo que a gente criou nesse processo de ocupação e eleição, ele é uma tecnologia social para outras mulheres incentivarem a ocupação política. Então, essa sou eu, uma mulher que ocupa política. Obrigada, Nicole. Eu que agradeço, gente, por vocês terem aceitado esse convite. É muito, muito, muito legal estar podendo aqui discutir com vocês. Já vou logo anunciando que tem outras mulheres aqui da política também, tem outras pré-candidatas de outros partidos aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. É muito massa, vai ser muito massa essa troca. Então, eu vou iniciar com a Michele Vale, depois eu vou passar para a Michele Andres também. E aí, sinta-se à vontade também para dialogar dentro da pergunta que eu fizer para uma e para outra, né? Eu acho que as duas têm muito a contribuir e eu fiz alguns pontos assim que eu acho que vão ser legal das duas falarem. Para a Michele Vale, para quem não sabe, ela tem um livro, gente. Ela é autora de um livro. Esse livro chama Mulheres no Poder, a trajetória política de Eunice Miquiles, a primeira senadora do Brasil. Dentro desse livro, a Michele fala, né, enfim, da trajetória da senadora, mas ela fala no primeiro capítulo dela de algo muito interessante, que é a participação política de mulheres, das mulheres amazonenses no parlamento. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o feminismo no Amazonas e essa luta pela presença de mulheres no parlamento, né? Essa importância, enfim, como foi essa questão mais histórica, que eu acho assim, um resgate muito bom que você faz. Obrigada. Então, esse livro, né, ele foi resultado da minha dissertação de mestrado, concluída em 2016, e foi bem interessante porque foi um tema que surgiu nem em Manaus. Eu estava num congresso em João Pessoa e ali começou a pensar nesse trabalho e quando eu voltei para Manaus eu comecei a desenvolver a pesquisa. Bom, o livro, né, na verdade, ele tem 3 capítulos e eu busquei trabalhar nesse livro não só a história, né, de uma mulher considerada um ícone, né, da política no Amazonas, porque foi a primeira mulher a chegar ao Senado brasileiro, mas eu queria poder contar, né, e essa foi toda a intenção do trabalho, contar também de uma luta feminina e feminista, né, que naquela época, década de 70 e 80, já estava se fortalecendo no Amazonas. Isso é bem importante a gente estar frisando. Então, eu comecei a trabalhar, né, com algumas colegas do Fórum de Mulheres e fui pegando esse resgate. Então, no livro, esse primeiro capítulo é exatamente isso, vem falando dessa luta dessas mulheres. Que mulheres são essas? Mulheres operárias, né? Mulheres operárias que, vivendo aquela situação de opressão mesmo, se viam não representadas, porque a partir do momento, Nicole, que você sofre uma opressão, a intenção é que você consiga se defender daquela opressão, mas você tem que se defender se segurando na lei. E que lei? Né? Porque quando nós falamos de direitos, a gente sabe que, apesar de nós termos avançado em muitos aspectos, a gente sabe que ainda a gente não tem muito a lei ao nosso favor. Né? A gente tem algumas conquistas, mas a gente sabe que a gente luta todos os dias com algo que você não toca, mas ele existe, que é a questão cultural, né? Machismo. Isso é uma questão cultural que está muito ainda vivido, né, vivenciado na sociedade. Então, na década de 70, a gente teve aí o surgimento do movimento feminista no Amazonas, que surgiu dentro da Universidade Federal do Amazonas. Olha que coisa interessante, porque, né, começou ali dentro mesmo com as estudantes, isso é muito bacana a gente resgatar, com as professoras.
E eu posso citar, assim, que eu tenho muito orgulho de citar, uma das pessoas que se tornou, assim, eu digo, ícone do movimento feminista no Amazonas foi a ex-vereadora Lúcia Antoni. Então, ela que foi uma das fundadoras, né, do movimento feminista aqui no Amazonas. E a gente teve a professora Celda Vale, que é professora da Universidade Federal do Amazonas. Então, assim, essas professoras vivenciaram o feminismo em outros países, e elas trouxeram, né, quer dizer, esse movimento, essas ideias para dentro do Amazonas. Então, a questão das mulheres, né, para adentrar nesse universo, era do ponto de vista necessário, porque naquela época a gente vivia, né, Nicole, numa época de ditadura militar, né? A gente sabe que na década de 70 ainda estávamos vivenciando uma época de ditadura militar. Então, nesse momento, o que se vivia? As mulheres, elas já estavam sendo observadas pelos partidos políticos, sim, mas não era para elas se elegerem. É bom que a gente sempre frise isso, porque os partidos políticos, principalmente na época Arena, que era o partido, né, de apoio à ditadura militar, ele precisava ter uma cara um pouco feminina, né, feminista, feminina, para poder lançar uma candidatura. E aqui no Amazonas não foi diferente. Tu pegou Eunice Miquiles, e aí é importante a gente frisar, uma senhora da elite, branca, hétero, religiosa, né, evangélica. Então, isso era a cara, que a gente possa dizer, a cara da mulher na política naquele momento. Porque o partido, o MDB, que era o partido na época de esquerda, eles tinham também iam lançar uma mulher, né, para competir a vaga no Senado, mas era realmente também apenas para preencher a tabela. Então, assim, tudo começou mesmo de uma necessidade de se eleger os homens. É importante que a gente fale isso, o livro fala o tempo todo isso, né? Uma mulher naquele momento não entrou no mercado, ou melhor, não entrou para a política para ter o seu espaço enquanto mulher, mas era mesmo para eleger os homens. Mas a gente teve a oportunidade, né? O Smith teve a oportunidade de chegar naquele espaço e ainda sendo essa mulher com essa cara do que a gente chama, né? Cara da mulher projetada, né? Com aquelas características que eu frisei, ela sofreu vários preconceitos. Ali não era espaço para mulher, ali não tinha banheiro feminino, foi construído às pressas, porque quando não se constrói um banheiro feminino dentro de um espaço, obviamente você não está esperando jamais que uma mulher vai chegar naquele local, obviamente, né? Então não tinha banheiro, teve que ser construído às pressas. Eu disse que ele sofreu vários preconceitos, era cobrada pela sua vestimenta, né? Sua indumentária, seu sapato, maquiagem, cabelo, mas quando se dirigia à tribuna para falar sobre os direitos que ela lutava, que uma dessas bandeiras de luta na época era a questão dos direitos para as trabalhadoras domésticas naquele momento, mas ela não era ouvida. Que é uma luta até hoje, a questão da voz, de ser ouvido ainda é uma luta, né? Quantos anos se passaram e a gente ainda se depara com essas dificuldades, né, das mulheres chegarem à tribuna e conseguirem falar. E a gente teve casos aqui recentes de mulheres sendo assediadas dentro do próprio parlamento, sendo gravadas, para você ver o desrespeito. Eles não se preocupam muito com essa coisa se você está sendo gravada, eles querem agir dessa maneira. E naquele momento era o que se via. Mas, assim, o movimento feminista no Amazonas, ele foi muito importante, por quê? Porque, ao passo que eles criticavam a Eunice Miquiles, porque ela era do partido de direita, isso foi bom, porque isso despertou em outras mulheres, né, a intenção, a vontade de também participar desse espaço político. Então, o movimento feminista no Amazonas, ele foi muito grandioso nesse aspecto, porque ele passou a trabalhar dentro das comunidades. Era um momento, Nicole, eu digo isso porque eu vivenciei isso na prática,
porque eu me criei dentro de movimentos de mulheres no bairro Presidente Vargas, que é um bairro da periferia da cidade de Manaus, que ali é muito colado naquela área ali para quem vai para São Domingos, entrando pelo bairro Aparecida. Então, ali são bairros periféricos, apesar de localizados no centro de Manaus. E naquele momento eu tenho uma pessoa na família que era, na verdade, uma presidente comunitária. Então, eu me criei muito desde 7, 8 anos de idade, indo para esses debates. E o que eu via, o quanto essas mulheres, elas têm um poder, elas tinham um poder de voz, sabe, muito firme, para trazer benfeitorias para dentro da comunidade. O movimento feminista, na década de 70 e 80, ele surge aí, claro, dentro das comunidades também, que deu todo o apoio para esses estudos acadêmicos. E esse primeiro capítulo do livro é isso, ele faz esse resgate para que a gente possa compreender hoje como é importante essa militância, sabe? A gente refletir o quanto esse papel de vocês, o nosso papel, porque a gente não é só estudante, a gente não só trabalha, a Michelle Andrews, ela tem a profissão dela, a produtora, mas ela é militante, ela estuda, ela tem uma vida, ela tem uma família, ela luta por momentos, por dias melhores para ela e por outras mulheres, entendeu? Então, é esse, assim, o ponto-chave da nossa discussão, principalmente quando nós estamos falando de questão de mulheres, que é o ponto principal da nossa discussão. Por quê? Quando nós falamos de mulheres, porque atrás, muitos anos atrás, se estudava a questão da mulher, não era no plural. E aí você via muitas discussões voltadas para a mulher branca, né, para a mulher hétero, e as discussões, aí essa discussão sobre heteronormatividade já surge na década de 70, 80, né, com a Judith Butler, e aí com outros teóricos também do pós-estruturalismo, e isso é muito bacana, porque isso veio, sabe, engrossar a discussão do feminismo. E aí nós aprendemos que foi a partir desse momento que não poderíamos mais discutir a questão mulher, porque mulher estava muito no singular, porque nós mulheres, nós somos no plural, nós somos mulheres que temos anseios diferentes, realidades, vivenciamos vidas diferentes, nós queremos mundos de igualdade, mas nós temos trajetórias diferentes. Então, começam a ser esses estudos a partir desse momento para se pensar mulheres dentro dessa visão interseccional, né, bem diferente, assim, bem pluralizada, que eu posso dizer. É legal que tu estás falando aqui de comunidades, associações, e a gente tem online aqui o Clube de Mães Margarida, que é um clube que está aí também muito vinculado a essa luta popular que a Michelle, a Alessandrina, a Cris e outras companheiras fazem, de fortalecer esses movimentos, né? Então, eu fico muito feliz que elas estejam online, que estejam assistindo esse debate também, e dizer para vocês, gente, que enfim, né, a gente vai lendo muitas coisas e também tem muitos comentários, inclusive depois eu quero fazer uma resenha com a Michelle Vários sobre o livro dela. Mas, assim, um aspecto que me chamou muita atenção sobre esse item das mulheres, mas para ressaltar mesmo, é que a partir da luta do movimento feminista, nós tivemos garantidos direitos trabalhistas para as mulheres, né? Então, me chamou muita atenção a campanha Denuncie Seu Patrão, que foi puxada pelas mulheres da Zona Franca, trabalhadoras, né, operárias da Zona Franca de Manaus. Exatamente. Achei muito fantástico esse resgate. E também a exigência do exame de gravidez pelas empresas no ato de admissão para garantir com que eles evitassem gastos com encargos sociais para essas mulheres, e a partir dessa luta feminista, inclusive com a comissão de inquérito parlamentar feita pela Benedita da Silva, a gente consegue um avanço nisso, né? Então, assim, o movimento feminista foi o responsável por realmente romper, ou pelo menos dar os primeiros passos em direção a realmente dignidade a essas mulheres. Então, eu acho que é fundamental, Michelle, o trabalho que você fez de trazer, de resgatar esses acontecimentos, porque às vezes eles se perdem na nossa história, né? A gente é acostumado a ver, por exemplo, nacionalmente, primeira vez, o primeiro voto feminino, a primeira vez que a mulher pôde fazer alguma coisa, mas o Amazonas, a nível de Amazonas, às vezes se perde. O que a gente fez aqui? O que a gente estava fazendo enquanto o restante do Brasil estava em algumas pautas? A gente estava aqui, por exemplo, lutando para que as mulheres não tivessem que passar por
um exame, um teste de gravidez, para que não tivesse que pagar encargos sociais. Ou, por exemplo, estavam lutando para não serem assediadas pelos seus patrões, né? Então, assim, é fantástico. E aí, dentro dessa discussão sobre o movimento feminista, sobre direitos sociais, eu quero trazer para Michelle Andrews a questão da experiência, né, de movimentação com o movimento feminista, com o movimento social e com partidos políticos. A Michelle se testou nas eleições de 2018 para deputada federal e teve 3.380 votos. E em 2020, na bancada coletiva para vereadora, que foi a quinta candidatura mais votada, com mais de 7 mil votos, inclusive eu fiz parte dessa candidatura. Eu parabenizo, viu? Obrigada. Foi uma eleição muito. Gente, vocês receberam muito voto, vai. São 7 mil, mais de 7 mil pessoas viram o nosso rosto ali, né? Então, assim, foi muito expressivo. E eu queria saber, eu queria que a Michelle falasse pra gente como foi participar desse processo, quais foram as estratégias, os mecanismos que você e todas as outras bandas tiveram que criar para sobreviver a esse universo político partidário, eleitoral, enfim, de movimento feminista, de movimento social. Fala um pouquinho pra gente. Sobre o movimento feminista, minha vivência no movimento feminista é que a discussão ela não é amplificada sobre política. Não se escolhe as mulheres que vão a pleito, não se faz formação, e não é por falta de pessoas, mulheres, né, buscarem isso no movimento feminista local, né, de abranger, de ocupar partido, de estar de esquerda. Às vezes tem uma ocupação muito ligada a X partido, se outra mulher é de outro partido, então há uma disputa mesmo, violenta em relação a isso. Então, assim, hoje, o resumo que eu trago sobre o movimento feminista é que ainda não se discute pleito e política direcionada a mulheres para ocupar a política. E aí, mulheres diversas, brancas, negras, índias, trans, territoriais, né? Então, é isso. Sobre chegar a enfrentar um pleito. No meu primeiro pleito, sempre tive uma experiência em relação ao terceiro setor, sobre projetos de baixo custo, sobre voluntariado, sobre coletividade. Então, isso me ajudou a sistematizar e trazer para o mundo da política, que é fazer política orgânica, né? Então, amigos, famílias, eixos temáticos, a proximidade. E aí, dentro disso, não adianta fazer lista ou dividir por eixo se você não tem uma atuação para a sociedade. Então, assim, se você não atua com a sociedade, se você não tem projeto, atuação, militância, ativismo, interação, por exemplo, eu da cultura, para além do entretenimento, quando eu falo que eu sou da cultura, sou uma trabalhadora da cultura, eu disputo conselho, eu participei da elaboração de leis municipais, apontei. Então, eu não só faço a produção cultural, eu participo da cultura como um todo. E isso ajuda as pessoas a verem a sua performance política. Então, se você não tem isso, acontece o que tem hoje. Pessoas que contratam um marketing político e elaboram um currículo para botar em pleito. A gente tem vários exemplos disso, principalmente na Câmara Municipal. Partindo disso, eu fiz uma primeira campanha individual, quase fiquei desmotivada, mas eu vi que eu tinha um apelo popular, né? Eu fiz uma campanha que não passou de R$ 1.100 e eu tive 3.558 votos. Então aí eu falei, cara, tem gente querendo algo diferente aqui na política. E aí em 2020 a gente vem de novo com um formato de candidatura coletiva, pautado por mulheres. A gente viajou, conversou, fez
reuniões online, para montar o nosso formato de candidatura coletiva em Manaus. Né? Então, a gente pegou referências de outras candidaturas, inicia desde entendendo o mandato participativo que tinha em Belo Horizonte, a mandatos de co-deputadas que tem no Nordeste, assim, que é o melhor exemplo que a gente teve e está exercitando. Né? E aí a gente formata a bancada coletiva de 2020, faz caderno de propostas e deixa tudo muito livre. E amplifica os debates das nossas vivências. Então, assim, as co-candidatas que estavam nesse pleito, elas tinham eixos, né? Seguridade social, juventude, maternidade, cultura, aí defesa dos direitos humanos, enfim. E a gente fez plenárias para formatar a nossa proposta. E fez uma campanha pé no chão mesmo, um orçamento baixo, listando todo mundo, aproximando todo mundo, fazendo um processo de didático, resgatando até pessoas que não estavam mais indo às urnas votar e foram em meio à pandemia, porque foi muito desonesto e desigual fazer uma campanha numa pandemia. Né? Então, isso teve impacto na nossa votação, tenho certeza, porque se a gente estivesse em tempos comuns, ou se a vacina já tivesse chegado naquele período, a gente com certeza tinha duplicado nossa votação. E isso não aconteceu mais, a gente teve novamente um apelo popular ali. E quando a gente faz essa eleição, a gente faz a manutenção de base, que é o que o povo da esquerda tanto gosta, né? Fala, vamos retornar a base, não sei o quê. Então é uma lista orgânica de pessoas que a gente interage em vários níveis. Virtual, de projeto, a basinho, a moradores da nossa rua, nossa vizinhança, entendeu? Então isso está muito bem sistematizado. Eu agradeço ao meu signo, né, Nicole? A coisa chata, sistematizar. A virginiana. Então, e isso virou um trabalho. Isso é um outro perfil também. A gente entende a ocupação política como um trabalho. Entendeu? É militância, mas tem horas que a gente torna tangível a nossa hora de trabalho de ocupação na política. Que, como você falou, Michel, é estranho, né, minha xará aqui, mas como você falou, a carga de trabalho, de casa, de vida, as nossas 24 horas, às vezes não tem tempo para fazer política. Então, a gente acaba, por exemplo, fazendo política no final de semana, quando é a hora do lazer e tal. E aí a gente meio que fica se anulando em algumas coisas, né? Dormir, por exemplo, tem gente que dorme menos, em tempo de campanha para compensar. Tem gente que sai do trabalho e fica usando o seguro-desemprego para poder fazer uma campanha porque acreditou naquele processo. Então, assim, quando eu digo que é didático, é porque para que o cronograma das nossas vidas, a gente inclua também um pouco da política aqui. Para poder exercitar. E aí, em termos de partido, não tem espaço para mulher. E, resumidamente, não tem espaço para mulheres. É tudo teórico. Quando a gente exige uma prática, mais violência, uma vivência muito traumática, né, Nicole? Chega a ser, e a disputa é extremamente racista e machista dentro desse espaço. Eu super compreendo porque hoje mulheres não estão mais à frente desse processo. E é isso, Nicole, assim, resumido. A Michelle fala sobre essa questão da violência, né? Porque a violência, ela infelizmente é algo que atravessa a nossa vivência política. Do ano de 2020, nós tivemos um relatório do Instituto Marielle Franco, Marielle Franco, que trouxe para a gente alguns dados importantes sobre violência política contra mulheres negras.
e que a maior parte dessas pessoas que violentaram essas mulheres eram pessoas de dentro do próprio partido, os próprios dirigentes partidários, os próprios companheiros, né? Ou pessoas, enfim, a sociedade civil, né? Só que em algum momento, em algumas violências, principalmente a violência institucional, o número de pessoas que assediaram, que, enfim, cometeram violência a essas mulheres em relação sendo dirigentes, ele é altíssimo, assim, ele é surreal. Porque como que pode, né, no dia a dia, estarem levantando bandeiras contra o machismo, contra a LGBTfobia, contra tudo, que é violência, e ali no dia a dia, na prática partidária, você está impedindo sua companheira de estar exercendo um direito que ela tem, que é o direito de se candidatar, e exercer isso plenamente. Né? Então, a gente vem lidando também com uma impressão que é passada para toda a sociedade de que alguns partidos, principalmente partidos de esquerda, são paraísos raciais e de gênero. Nada de ruim acontece lá dentro, o que é um equívoco totalmente. Então, assim, todo dia as mulheres negras, mulheres que estão, de fato, construindo a estrutura partidária, têm que se desdobrar em ocupar diretórios, de ocupar a sociedade civil e fazer política eleitoral, enfim, e se desdobrar ainda em ser mãe, em ser companheira, em ser estudante, e fazer tudo isso sem direito à aposentadoria por isso, sem direito a nada por isso. Então você se desdobra, como a Michelle falou, a gente come mal, se alimenta mal, enfim, dorme mal. E a troco de quê, né? A troco de quê? Queremos ocupar aquele espaço, mas precisamos abrir mão de uma série de coisas para alcançar aqueles espaços. Ontem a Aniele Franco, na live do Roda Viva, ela menciona essa dificuldade que homens brancos, principalmente, pessoas brancas, têm de deixarem, de fato, as pessoas negras ocuparem esse espaço. É todo o tempo dizendo, vão lá, ocupem, estejam presentes. Mas na hora que a gente quer estar lá ocupando, colocam uma série de barreiras para a gente não ocupar. E aí a gente sai do eixo de ocupar a política para meter o pé na porta e invadir a política. Porque a gente não vai mais pedir licença, nem vai mais esperar os processos que querem que a gente espere para poder chegar nesses espaços. A gente não vai mais ocupar, a gente vai invadir a política. Porque não dá mais para esperar. A gente, no meio da campanha, por exemplo, em 2020, mulheres negras por todo o país, junto à Coalizão Negra por Direitos, estavam fazendo kit Covid, estavam fazendo cestas básicas, estavam ajudando suas comunidades a não morrerem de Covid, tiveram seus filhos mortos pela guerra entre o tráfico e as milícias. Enfim, estava um caos e a gente ainda, apesar de tudo que estava acontecendo, ainda teve que dar esse suporte porque o Estado, além de nos negar o direito de participar da política, nos nega também o direito à dignidade, à segurança, à alimentação, enfim. E aí é sobrecarga da mulher negra, inclusive, nesse aspecto, né? Bem, a gente não tem muito tempo, né, em live, a gente acaba ficando assim limitado, é um debate que tem muitos pontos para abordar, mas eu queria saber se a Michelle Vale tem alguma coisa para complementar ou para falar sobre o que a Michelle Andrews falou, para a gente passar para um Pois próximo. eu achei interessante, eu lembro até que eu tinha mencionado com você, Nicole, que eu gostaria muito de um dia poder sentar com vocês e ouvir esses relatos de vocês. Esse é eu até fiz uma proposta, Nicole, acho que ela lembra, olha, vamos escrever sobre essas experiências, porque isso precisa se tornar, sabe, um registro. Eu acho isso muito interessante quando você fala que, assim, fazer política, nós fazemos políticas dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, né? E como a Michelle colocou, na maioria das vezes, se realmente é isso que nós queremos, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Eu lembro que ano passado, com a questão da pandemia, onde do nada eu me vi. Eu digo a palavra enclausurada mesmo, porque foi contra a minha vontade, não procurei isso, foi algo assim, eu vivi presa de uma forma que eu nunca esperei, logo eu, Michelle, todo mundo, eu digo todo mundo, né? E com o filho, que todo mundo sabe, eu sou militante também nessa questão das crianças com epilepsia aqui em Manaus, né? Porque
eu me deparei com uma dura realidade em Manaus, eu acho que no nosso Amazonas. Então, a questão do autismo aqui tem muitas instituições, tem muito apoio, mas quando nós falamos de criança com epilepsia aqui em Manaus, a gente vê o quanto é deficiente de apoio, de políticas públicas, sabe, de espaço, de uma série de situações. Então, sempre em todas as minhas falas, eu levo essa questão da militância, entendeu? Exatamente por quê? Porque eu quero, sim, ser representada lá no parlamento municipal, estadual, federal, por pessoas que entendam que o meu filho precisa de qualidade de vida para viver, que meu filho ele não pode ser visto como algo diferente sem direitos. Ele pode ser diferente, mas com direitos. Ele tem que ser respeitado. E como é que eu posso requerer isso se eu não tenho quem me represente? Eu não tenho quem olhe para, né, que me olhe e diga, ela é uma mãe quanto todas as outras mães que precisam de um espaço. A gente tem uma situação muito séria aqui no nosso município, que é essa questão da inclusão, que é uma outra temática, mas se nós pararmos para pensar de uma forma geral com relação à mulher branca, negra, e principalmente mulher negra e pobre, a gente tem uma situação muito séria, porque crianças com deficiência no nosso estado fica a mercê de uma consulta do SUS que ela nunca chega. E crianças com deficiências precisam de terapias, entendeu, meninas? Vocês acho que vocês entendem o que eu estou falando, porque com certeza vocês ouviram isso nas comunidades. Crianças precisam de terapias. E se o meu filho não tivesse condições, nós não tivéssemos condições de prover isso a ele com relação a um plano de saúde, eu vejo outras mães que não têm, sabe? É uma deficiência muito grande. Isso é política pública. E essas políticas públicas, elas só vão existir se nós tivermos quem nos represente lá, quem olhe por nós. Porque até então, a gente luta, a gente briga, e a gente tem as nossas dificuldades, mesmo sendo um grupo até privilegiado, porque eu posso dizer que se meu filho ainda tem um plano de saúde, é um privilégio. Mas quantas mães não têm como pagar um plano de saúde? Quantas mulheres da periferia, mulheres, sabe, que são diaristas, nem trabalham nem de carteira assinada. Não há certezas que elas, sabe, vão ter aquele dinheiro na semana. E isso dói muita gente, sabe? Isso maltrata a gente. Eu acho que isso a gente tem que começar realmente a pensar nisso, sabe? Esse momento da questão das mulheres, da consciência negra, a gente precisa pensar o quanto as mulheres, né, e principalmente as mulheres negras, elas passam por esse processo mesmo de exclusão, de desrespeito, de abandono, sabe? E o que é importante que as pessoas consigam olhar como ser humano, como pessoas de direito, sabe? Às vezes, quando a gente ouve o mimimi, porque tem muito mimimi, se você não passa pelaquela situação, você não tem sequer direitos, você não tem sequer condições de falar, porque a dor do outro só sabe aquela pessoa que sente. No mínimo, a gente tem que ter empatia. Então, quando eu digo, se eu falo para você, você me pergunta, você já sofreu algum preconceito, Michele, por conta da sua cor de pele? Claro que não. Eu nunca sofri, né? Claro que os meus ancestrais, claro, todo mundo tem o quê? Tem sangue negro nas veias. Mas eu nunca sofri. Mas por conta disso, eu não vou pensar na outra mulher negra? Por causa disso, que eu não sofri o preconceito, eu não tenho que pensar, lembrar que ela existe e ela precisa gozar dos mesmos direitos que eu. Acho que é por aí. A gente precisa, sabe, resgatar um pouco mais dessa questão do respeito, a empatia, que é assim, uma coisa que a gente luta muito dentro do feminismo, né? Empatia, sororidade, para que a gente possa resgatar esses direitos, que não são só meus, mas de outras mulheres que têm outros anseios, outra realidade, que uma luta diferente da minha, né? É importante só falar que a Michele Vale participou com a bancada coletiva na construção das propostas vinculadas à questão de maternidade e também de assistência social para as crianças. Enfim, foram propostas assim que
que foram incríveis, que infelizmente, né, nós não entramos para executá-las, mas que inclusive ficou como um código aberto, mesmo ficou aí para que as pessoas que entrassem na Câmara de Vereadores pudessem fazer algo em relação a isso. Mas hoje a gente vê, por exemplo, uma Câmara que está preocupada em instalar o Dia do Conservadorismo, como nós vimos essa semana e nós veremos, né? Inclusive com a justificativa de que é importante discutir o conservadorismo dentro da sala de aula, mostrando para a gente que a escola, na verdade, ela tem partido, e ela tem um partido que é branco conservador e de direita, e que é nocivo para essa sociedade, que é problemático por N motivos, e principalmente por estar espalhando a todo tempo a intolerância, o ódio. E a gente tem visto uma Câmara Municipal, por exemplo, hoje pouquíssimo combativa, que é muito limitado nas suas ações, e a gente vê a falta que faz mulheres que estão engajadas, mulheres que estão realmente pensando essas estruturas, e eu lamento muito, realmente lamento muito que nós não estejamos lá, mas agradeço porque Michele seguiu, a Alessandrine seguiu, Marclise, Laís agora está se dispondo, outras mulheres estão vindo, e agradeço por essa disposição. Só que quero que elas sejam eleitas o quanto antes, porque a gente realmente não pode mais esperar. É urgente essa ocupação. A gente está morrendo por conta de pessoas que estão ocupando esses espaços, decidindo sobre as nossas vidas e decidindo que, por exemplo, é mais importante gastar 10 milhões num show e gastar 10 milhões ou investir 10 milhões em educação, em saúde, alimentação para uma população que está passando fome, que voltou para a miséria. Então, a partir de tudo isso, eu queria perguntar para a Michele Andrews, e aí a Michele Vale pode, inclusive, trazer também as suas contribuições. Como garantir a participação de mais mulheres negras na política? De que forma a gente pode conseguir essa participação efetiva dessas mulheres negras? Tem que começar pelos partidos, Nicole. Partidos que não investem tempo e recurso em mulheres para elas fazerem políticas, elas nunca vão fazer. O que elas vão estar fazendo é resistência. Elas vão lá, anulam alguma coisa da vida dela, às vezes é o casamento, o namoro, um trabalho e tal, para poder fazer política. Então, assim, se os partidos não se organizam para ter mais mulheres ocupando política, ainda vai demorar, né? Outra maneira é movimentos sociais que discutem as questões das mulheres estarem mais presentes nisso, saber que as coisas são entrelaçadas, correm paralelamente, e se isso não for trabalhado com mais seriedade e respeito, as mulheres não vão conseguir ocupar, né? A gente sempre vai ver assim, um marco, né? De 10 em 10 anos uma mulher ocupa, uma, duas, agora a gente tem 4 mulheres só na CMM, e tipo assim, são mulheres que não são aliadas a movimento feminista, e se dizem de feministas, elas são mais no campo liberal. Enfim, e tempo para a gente ocupar, né? E aí isso a gente tem que começar a fazer para poder ir descobrindo maneiras. Eu trago isso, né? Como eu disse, eu tenho uma referência do terceiro setor, então eu vejo como trabalho, então eu me organizei para ocupar a política por uma necessidade mesmo de não ter representatividade nesses espaços. Então eu que sou uma trabalhadora da cultura, eu não conseguia dialogar com ninguém, o entendimento de cultura ainda estava no campo do entretenimento, e o meu grupo decidimos escolher um partido no campo da esquerda, ocupar e vir exercitando isso para ter representatividade. E aí não dá, né, para debater só uma coisa, né? Então, se a gente está conseguindo avançar, que a gente debata sobre tudo que é urgente ao mesmo tempo e com todo mundo se organizando, né? O nosso caos, com certeza,
ainda vai conseguir ocupar esses espaços que são dominados por genocidas, homens brancos, racistas, machistas, riquinhos, filhinhos de papais, netos de riquinhos. E é isso. Michele, Vale, quer complementar alguma coisa? E lembrando que a gente já está caminhando para o encerramento da live, porque nós vamos bater o nosso teto de 1 hora do Instagram. Ah, pois é. Bom, eu vejo também, concordo com a Michelle, exatamente isso. As estruturas partidárias, elas precisam, né, fazer uma boa mudança para poder receber essas mulheres. Mas eu luto mesmo também, é uma coisa que eu penso que sem a educação a gente não consegue fazer muita coisa, né? Por isso que eu gosto muito desse livro aqui da Bell Hooks, sabe? Esse livro aqui, ele me traz assim, uma discussão sobre a educação como prática da liberdade, né? Que é o ensinando a transgredir, onde as mulheres, né, negras, crianças, desde pequenas, através da educação, começaram a pensar numa nova estrutura de vida e vencer o preconceito. Então, é isso. Eu acho que atrelando a educação, o acesso à educação possibilita as mulheres, pessoas, principalmente as pessoas que vêm de uma extrema pobreza, a galgar, né, um caminho, uma realidade, uma melhoria, não só para si, mas para a sua comunidade, para o seu próximo. Mas é isso, a educação e a mudança nas estruturas partidárias. Infelizmente, os partidos são ainda muito machistas, infelizmente isso tem impactado também na nossa realidade política, dessa questão dessa disparidade de gênero na política partidária. Maravilha. Antes da gente dizer tchau, Michele, já que nós estamos falando, né, de pré-candidaturas mas principalmente, né, a longo prazo, em construção de base, em ações que possam durar por muitos anos, como a sociedade civil pode ajudar, contribuir com esses clubes de mães que estão surgindo, com as associações, enfim, com os projetos, como que a sociedade civil pode se envolver para que a gente consiga, por exemplo, em 2022, eleger mulheres, em 2024 também. Para qual Michele? Para Michele Andas, porque a gente estava falando agora que os clubes de mães estão aqui assistindo a live. Ah, bacana. Quando você se aproxima da comunidade, né, vai à base, começa a interagir mesmo com a realidade, você já vê uma parte da população politizada, né, para o bem ou para o mal. Então, a sociedade que está no campo onde quer combater a fome, a pobreza, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, ela está se organizando e está já fazendo as suas indicações. E principalmente acolhendo. Né? Então, a sociedade civil que está nesse campo que eu falei, ela vai acolher mulheres negras que estão querendo disputar a política de uma maneira mais pé no chão. E isso é uma realidade quando a gente faz as caminhadas. E pela nossa realidade, pela nossa vivência, né? Quando a gente olha ao nosso redor. Então, tem pessoas ali que estão a fim mesmo de mudar a sua realidade. E elas estão super conscientes que quando eu vou conversar com as pessoas que eu interajo e tal, elas citam. E é daquela maneira mais popular ali, ó. Fulano, ele que não apareça aqui para pedir voto. Ele vai levar um pau. Aquele governador lá e dá-lhe. Então, assim, vai ter uma grande diferença. A pandemia vai trazer reflexos, né? E vai ter uma alternância aí de poder, com certeza, e eu espero que seja para melhor. Né? E vamos para cima. Maravilha. Se vocês quiserem essa hora de dar tchau bem rapidinho, então pode começar, Michele Vale. Tchau, meninas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos que participaram. Um beijo no coração de vocês, viu? Boa noite a todos e todas e todos. Michele Andrews.
Gente, boa noite. É isso. Me deixo à disposição para tirar dúvidas, conversar, fazer novas amizades e reforçar o que a irmã de Marielle Franco falou, que não dá mais para fazer política sem nós, mulheres negras. E não dá mais para fazer política sem nós, mulheres negras do norte do Brasil. É isso. Com certeza. Fantástica, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês.